Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse momento. Para nós é motivo de alegria, de graça. Nós tivermos o nosso Deus Criador, o privilégio de ouvir a sua voz, de saber que Ele está cuidando de nós. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da justificação. Nós somos justificados com Deus, juntamente com Jesus, porque Ele nos remiu do pecado e agora nós pertencemos ao Seu Filho amado, nós pertencemos ao Senhor. Lá no livro de Efésios 1, capítulo 6, fala isso. Que agora o Senhor nos remiu dos nossos pecados e nós pertencemos agora a Ele. Então isso trouxe benefícios para nós, conhecidos como os benefícios da justificação. E nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no capítulo 5, no versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu quando nós ainda não éramos justificados. Os 4 primeiros capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo fala a respeito da origem da nossa justificação. Agora ele vem falando dos resultados, dos benefícios dessa justificação. Esses benefícios, como paz, alegria, esperança, estão associados a essa justificação. Nós temos paz com Deus por causa do pecado de Adão, conforme diz no livro de 1 Coríntios 15, 21, que por um pecado entrou no mundo, destruiu a paz. O pecado de Adão destruiu a paz, a harmonia que havia entre Deus e o ser humano. O ser humano agora passa a ser alienado, destituído, separado da glória de Deus. Porque o pecado destruiu essa paz. Destruiu essa harmonia que havia entre o seu Deus e a criação desse Deus, que é o ser humano. E Jesus veio para resgatar essa paz. Por isso que no livro de Isaías, no capítulo 53, fala que ele é o príncipe da paz. Então, nós estamos vendo os resultados dessa paz. Todavia, agora Paulo mostra que paz, alegria, esperança e outros benefícios são possíveis por causa da nossa participação nessas bênçãos. Lá no livro de Filipenses, fala que Deus nos fez idôneos
participantes da herança dos santos da luz. Idôneos, Deus nos faz idôneos, porque a promessa de salvação, a promessa de paz, a promessa de justificação era dos judeus, não dos gentios. Mas como os judeus rejeitaram, Deus agora fala com os judeus: eu vou chamar um povo que não era meu povo, amado aquele que não era amado. Então, somos partes agora da nova criação. 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é nova criação. O novo nascimento do qual Jesus falou com Nicodemos, que Jesus falou com ele: Nicodemos, esse novo nascimento que eu estou falando para você é um nascimento da terra. Eu agora estou falando para você que do mesmo jeito que você nasce da união entre um homem e uma mulher, você agora tem que nascer da união da crença em mim e com o meu espírito. Do mesmo jeito que você nasceu da união do seu pai e da sua mãe, agora você precisa nascer da união minha com o meu pai. Isso é nascer de novo. O apóstolo Pedro, ele entende esse discurso de Jesus e ele fala: somos de novo gerados pela semente que é Cristo, a palavra de Deus, viva e eficaz, eterna, que permanece para sempre. Nós somos de novo gerados pela palavra da verdade. Pela palavra de Deus viva, que é Cristo. Porque a Bíblia é a palavra escrita. Jesus é a palavra viva. O Verbo fazendo-se carne. Então nós somos agora nova criação. Quando nós aceitamos Jesus, nós agora nascemos da união de Cristo e seu Espírito em nós. Nos tornamos templos do Espírito Santo, passamos até a mente de Cristo, temos o nosso corpo lavado com água limpa. Isso é a regeneração. Consequentemente, é o novo nascimento. São alguns benefícios da justificação. Este fato será mostrado através do contraste entre Adão, que é o símbolo da velha criação, e Cristo, o segundo Adão, que é a cabeça da nova criação. Cristo agora é o agente da nova criação, do novo nascimento como benefício da justificação. A bênção da graça justificadora. Romanos 5, versículo 1 até o 5, você pode ler. É a bênção da paz com Deus. Nesse capítulo 5, Paulo mostra os benefícios da justificação pela fé. O primeiro versículo fala assim, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro benefício da justificação, da regeneração, é paz. Esse termo, paz, é um termo diferente usado no mundo antigo. Nesse texto aqui, paz se referia à ausência de guerra, mas não é o caso.
Paulo está referindo ao vocábulo paz, conforme aparece no Novo Testamento, significando a salvação piedosa, beneficente, sobre propriedades de bem-estar, para trazer a paz, o bem-estar entre Deus e o homem, para que Deus pudesse aceitar suas orações, seus sacrifícios. Que hoje nós temos que apresentar é o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, em culto racional, que é a disposição da vontade, não conformar com esse mundo, ou seja, não viver de acordo com os padrões desse mundo, transformar o nosso entendimento pelo conhecimento da palavra para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E lá no capítulo 21 ainda fala que nós não devemos jamais tentar resistir à nossa carne, mas vencê-la com os benefícios do Espírito Santo. As bênçãos de esperar em Deus. Antes de falar dessas bênçãos, Paulo fala como se deu essa esperança, pelo qual também temos entrada pela fé, no versículo 2. Ele fala como que essa bênção de esperar em Deus veio. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. A fé no Cordeiro de Deus nos abriu a porta da graça. O próprio Jesus nos introduz na presença de Deus, nos abre a porta de acesso à presença de Deus e abre a porta que encontramos também a graça. Não encontramos condenação, nem juízo, nem vergonha, mas encontramos o intocado e imerecido amor de Deus. Por isso que no capítulo 8 fala que nada nos separa do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Esse amor ele é intocado e imerecido. Ele nos amou. Ele quis nos amar. Ele poderia ter destruído o ser humano, feito criaturas muito melhores do que o ser humano, mas ele preferiu nos amar, não nos condenar. Quem nos condena é o ser humano, com suas teorias de pecado, pecado e pecado. Jesus diz: eu salvo, eu salvo, eu salvo. O homem que gosta de condenar o outro, Jesus ele fala: eu não vim condenar, porque Deus não me deu o juízo para condenar, eu vim salvar o que se havia perdido. Jesus introduz na presença de Deus. É Ele que nos introduz na presença de Deus. Romanos 10:22. Cheguemos com o coração verdadeiro, inteirados na fé, regenerados, que é o corpo lavado com água limpa. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Cheguemos com verdadeiro coração, que são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, em inteira certeza de fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe.
tendo o coração purificado da má consciência. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, transformai renovando o entendimento. Corpo lavado com água limpa é a regeneração, é o novo nascimento, a introdução do Espírito Santo. Porque nós só podemos aproximar de Deus se Jesus nos introduzir à presença de Deus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai se eu não o trouxer, a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Benefício da esperança. O benefício de sofrer. Romanos 1 Timóteo 5:8. Se alguém quer viver piamente, padecerá perseguições. Padecerá perseguições. Na lista dos benefícios e bênçãos vindos da cruz, encontramos um que no contexto atual escandaliza muita gente. Paulo tem no sofrimento uma motivação para se gloriar. Versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Quem quiser viver piamente padecerá perseguições nas tribulações, sabendo que essa tribulação vai produzir a paciência. A paciência vai produzir as experiências com Deus. E as experiências vai produzir aquilo que nós acabamos de falar, a esperança. Somente Jesus pode nos introduzir à presença de Deus. Por isso que em Hebreus 10:36 fala: necessitais da paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E a experiência é a esperança. Essa palavra grega traduzida para tríplice significa dificuldades, tribulações, sofrimento. Mas aí você pode se perguntar, mas que fé é essa que produz sofrimento? Essa é a fé pura. Você pode ver que todo autêntico pregador da palavra de Deus, ele é perseguido. Estevão foi morto a pedradas por pregar a verdade, baseado na fé em Jesus. Uma fé pura, sem requisitos de teologia carnal, mas de um compromisso sério com o Espírito Santo. De um compromisso santo. E é o que a maioria hoje está precisando, de um compromisso santo com a palavra de Deus para pregar a verdade. Tem muitos outros benefícios, mas o tempo não permite.
Uma outra hora nós vamos falar sobre os outros benefícios. Mas por hora, esses são os benefícios, alguns dos benefícios da justificação, da graça de Deus, da glória dele. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Que o Senhor possa sobre nós derramar o Teu Espírito Santo, a Tua graça, Teu amor e Tua paz. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. No nome de Jesus.